Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e todo o conteúdo que separamos para você. Mais informações em bitcointv.com.br e você também nos segue através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só pesquisar por Bitcoin TV. Vamos agora trazendo para você conteúdo que nós separamos e editamos e a partir de agora apresentamos a você. Nós vamos trazendo já de imediato um diálogo que Cleberson Portela e Leandro Damati, dentro do programa Conexão da Bitcoin TV, tiveram com Rudimar Blogiato, ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da subseção de Caxias do Sul. Na pauta, a solicitação da retomada do atendimento externo da Justiça Estadual, respeitando as bandeiras do Estado. Pacientes também com doenças graves como câncer, por exemplo, estão buscando na Justiça a liberação de medicamentos e eles estão com seus processos parados por causa desta decisão da Justiça Estadual. Vamos entender um pouco mais em trecho que nós separamos para você. Inicialmente, quando iniciou a pandemia, saiu uma decisão do CNJ, que é um órgão nacional, né, do Conselho Nacional de Justiça, determinando o fechamento dos fóruns e tribunais em todo o país, né? Isso lá em março. Naquele momento foi uma decisão bem acertada, porque os fóruns, a justiça, seja ela do trabalho, federal, estadual, tal, elas são locais de grande aglomeração de pessoas, considerando que as pessoas vão lá para participarem de audiências, de júris, de uma série de atos, né? Só que daí depois foi passando o tempo e foi se verificando que as realidades nos estados, as respostas que os governadores, os prefeitos deram para a pandemia eram diferentes, e alguns lugares foram impactados de forma menor e outros maior, né? Então a UAB, até foi um pedido aqui da UAB do Rio Grande do Sul, fez um pedido para o CNJ que desse autonomia para os presidentes de tribunais regionais para decidirem então a abertura e retomada dos trabalhos. O CNJ atendeu esse pedido da UAB, isso no início de junho, né, e determinou então que os presidentes dos tribunais de justiça definissem a reabertura. Aqui no estado, então, logo que foi definido isso, o presidente do Tribunal de Justiça, lá no início de junho, definiu que o Tribunal de Justiça seguiria esse cronograma das bandeiras classificatórias do governo do estado. E estava previsto a retomada do atendimento externo, né, então para o dia 29, segunda-feira da semana passada, 29 de junho, né, a retomada do atendimento externo. Só que chegou dia 29, ainda um dia na sexta-feira anterior, aliás, no dia 29, eles resolveram postergar isso para o dia 15. E aí sem critério nenhum, porque naquele momento vamos dizer assim, a partir do dia 29 seria retomado os atendimentos seguindo as bandeiras classificatórias, onde fosse preta não teria atendimento nenhum, vermelha também teria restrições, e na laranja e amarela teria o atendimento externo. E ainda decidiram, atendendo reclamos, assim, vamos dizer, de corporações, né, tal, entenderam em postergar isso para o dia 15, e agora a gente está numa situação que a gente sequer sabe se no dia 15 vai voltar, uma vez que Porto Alegre, ali, que é onde se localiza o maior número de processos, tudo está ainda vermelha. Caxias está nessa situação, né, que vocês colocavam antes, que um pouco fica vermelho e um pouco laranja. E aí criou uma situação complicada, porque as pessoas, os cidadãos, né, que têm seus processos tramitando, estão com eles parados há cerca de 3 meses. Isso está trazendo um impacto muito negativo aí para toda a sociedade, para a advocacia, para as pessoas que estão buscando seus direitos, né? Também tem os processos crimes, os prazos de prescrição, que são para caducar os processos crimes, eles não pararam, eles continuam tramitando. Isso significa que muitos processos crimes caducaram nesse período de 3 meses, né?
é o que significa impunidade dentro da sociedade, e isso não está sendo observado. E o nosso reclamo, então, é que o atendimento externo volte, e o andamento dos processos físicos, né, que tem lá, porque todas outras instituições que consideradas de serviço essencial estão funcionando com atendimento externo, claro, observadas as normas de segurança, observado o distanciamento social, mas todas estão funcionando. Está funcionando a Câmara de Vereadores, está funcionando a Prefeitura, está funcionando todo o INSS, agora está funcionando também, todos estão prestando atendimento externo. O único que não está é a Justiça Estadual. Eles referem que estão fazendo tramitar os processos de urgências, que são as decisões liminares, né, tal, e os processos eletrônicos. E hoje existem processos físicos, em papel e eletrônicos. Só que os eletrônicos na Justiça Estadual correspondem a 15% do total de processos, né? E os físicos, só para ter uma ideia, no Estado são mais de 3 milhões de processos. 3 milhões de processos que estão parados desde o início de março. E a Bitcom TV, hoje pela manhã, também dentro do Conexão, conversou com a Ieda Crucius, ela que é ex-governadora do estado do Rio Grande do Sul, economista, professora universitária, comunicadora, política e é uma das personalidades da política gaúcha. Na pauta, os desafios da governabilidade da pandemia, pós-pandemia, né, do Covid-19. Claro que nesse trecho que a gente separa para você, ela faz uma abordagem sobre a sua visão, sobre um desenho de como ela está vendo o estado do Rio Grande do Sul, a movimentação do gaúcho e uma projeção de como que as coisas vão ter de mudar de forma significativa em todas as esferas. Confira esse trecho que nós separamos para você. Eu tenho uma imagem na minha cabeça do que está acontecendo agora, e o que a gente chama de metáfora, né? Eu tenho uma imagem que a gente se conhecia porque a gente era uma pessoa andando, a gente tinha um exterior, um corpo, a gente conhecia, só olhar no espelho, olhar os outros de frente, enfim, a gente se conhecia por fora, né? Essa pandemia, esse vírus, forçou a gente a se virar do avesso. A gente tem que se conhecer por dentro, né? Então a gente tem que saber que o vírus ele é novo, ele é de uma capacidade de contágio até então desconhecida, ele é de uma virulência total, porque oportunista do jeito que ele entra no corpo e ataca a parte mais fraca. É por isso que o número de óbitos, a letalidade da doença é tão forte. Então a gente tem que aprender a se conhecer por dentro, né? Quem sabe isso nos leve aí ao futuro, a gente se tratar melhor, né? Sabe que a fraqueza está no sistema circulatório, respiratório, digestivo, enfim, não interessa. Interessa que a gente tem que se conhecer por dentro, tem que aprender a se tratar melhor. Para se tratar melhor, a outra forma que eu uso como imagem da gente ter se virado do avesso é que tudo passou a acontecer em casa. Está misturado em casa o trabalho com a família. Não era assim. Trabalhar fora. Isso trazia um conjunto de relacionamentos completamente diferente de você trabalhar dentro de casa. A criança não vai para a escola. A criança ela dentro de casa quando pode. Então está misturando a escola com a casa. A casa, o lar, a família passou a ter uma importância e um reconhecimento muito maior, exatamente porque as coisas estão acontecendo nos ambientes fechados. As pessoas ficam um pouco perturbadas, né? Você vê quando imagens aí da mídia mostra que abriu o comércio, todo mundo tomando chopp não sei aonde, fazendo, esquecendo que esse vírus ele nunca aconteceu antes. Então o que nós estamos vivendo nunca aconteceu antes. Já teve pandemia, já teve morte de gripe espanhola, já teve febre bubônica, já teve peste bubônica, não importa.
Importa que a primeira vez em 100 anos, desde a década dos 20 do século passado, que entrou um vírus na sociedade que a sociedade não tem como lidar. Não tem vacina, não tem remédio e vai ter que fazer todo o esforço possível para encontrar uma vacina, para encontrar remédios que reduzam a letalidade desse vírus. Né? Então, eu me lembro, e você está me chamando como uma pessoa que já teve a honra de governar o estado do Rio Grande do Sul, né? Eu me lembro que durante o nosso governo, que foi 2007, 2010, muitas coisas novas aconteceram. Aconteceram, por exemplo, foi a primeira vez lá em dezembro, antes de eu tomar posse, ter um ciclone. Ninguém acreditava que o Brasil fosse ter ciclone. E ninguém sabia que o Rio Grande do Sul era corredor de eventos extremos climáticos. Então, o que vai acontecer é que, de repente, você... Pera lá, o que nós estamos fazendo com a nossa terra? Né? Como é que nós estamos usando os recursos dessa coisa mais linda impossível, que é o nosso ser humano, a nossa pessoa e a terra onde a gente vive? Né? E eu me lembro que, então, eu fiz um investimento enorme em educação via Defesa Civil. E quando os ciclones aconteceram lá no meu tempo, não teve mortes. Lá em Tramandaí, Capão da Canoa, que nem agora, voaram os telhados e a professora disse: tivemos aula semana passada, todo mundo para baixo das carteiras. Então não teve morte. Né? Então nós vamos ter que aprender coisas assim, frente a um vírus urbano por excelência. E agora nós vamos trazendo o coach financeiro Natanael Buogo com a sua dica financeira. Natanael, é com você. Você vive na zona de conforto? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. É muito fácil identificar se você está ou não na zona de conforto. Observe se os fatos que acontecem diariamente em sua vida é algo deste tipo. Já se acostumou? Sempre a mesma coisa? Ou talvez não tenha disposição para novos desafios? Se a zona de conforto financeira faz parte da sua vida, entre em contato, que irei te propor novas atitudes para obter resultados diferentes. E para fechar a programação, logo após a dica financeira de Natanael Buogo, vamos dar uma analisada na previsão do tempo. As chuvas e as instabilidades seguem. Muita chuva, muito acúmulo. Em algum ponto isolado aqui da região serrana, chuva severa que ocorreu ao longo desse dia. A região metropolitana foi um dos locais mais castigados que nós tivemos informações com níveis de rio subindo, alagamentos e muita preocupação pelos órgãos da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. As instabilidades seguem para as próximas horas. A chuva também segue caindo alternadamente, mas de forma abundante ao longo dessa terça para quarta-feira. A quarta-feira ainda promete significativos volumes de chuvas. As médias mínimas na casa dos 8 a 10 graus e as médias máximas se aproximando em alguma oportunidade da casa dos 13 a 14 graus. O dia promete ser de instabilidades e chuvas muito semelhantes ao que nós estamos vivendo ao longo desta terça-feira. Para quinta-feira, transição na sexta-feira, período de abertura, estiagem, melhora, firmamento e abertura do tempo. Mas tudo isso tem por assim dizer, um certo preço. As temperaturas declinam, começam a cair gradativamente durante a noite de quinta-feira e já para sexta-feira, possibilidade de temperaturas muito abaixo da casa dos 5 graus, se aproximando da casa também dos 0 graus. Mas isso é assunto para os próximos dias. Nosso Bitcoin News fica por aqui. Mais informações você segue acompanhando bitcointv.com.br, pelas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã em mais uma edição do nosso Bitcoin News. Uma boa noite para você.